Viva! Cá estamos nós para o último Matraquilhos de 2018. E para o último programa deste ano que nos viu nascer, preparamos um episódio que esperamos que seja especial para vocês, porque para nós foi um prazer prepará-lo. Contagiados pelo documentário More Than a Manager, hoje fazemos uma viagem pela carreira de Bobby Robson, com foco, claro, na sua passagem por Portugal. Algo que passou quase despercebido no filme, que pode ser visto agora na Netflix. Para falar sobre Robson, teremos 3 convidados. Domingos Paciência, ex-jogador no Porto com Bobby Robson, Pedro Varela, conhecido adepto do Sporting Clube de Portugal, e ainda o incrível Rui Miguel Tovar. No final do programa faremos ainda uma lista, cada um de nós, sobre o nosso top 3 de momentos e figuras deste ano, 2018. Preparados? Nós estamos. Eu sou o Pedro Fragoso. Eu sou o Pedro Barbosa. E sejam bem-vindos ao podcast Matraquilhos. Hoje, especial Bobby Robson. Aliás, Sir Bobby Robson. In 2002 he was knighted, an honour he shared with his beloved Elsie, whom he married back in 1955 and who bore him 3 sons. It's very special and thrilling. I mean, I enjoyed it very much. It's once in a lifetime, so it's been a lovely day for me. I just think as a player, when you get selected for your country, I think that's utopia. And then, you know, was named to be the England manager. I mean, that's the most prestigious job in my industry that you can get, and I had it for 8 years, so those were the proudest moments of my professional life. Olá, Barbosa. Tínhamos que fechar 2018 em grande, não era? Claro que sim, claro que sim. E eu não vejo melhor forma de o fechar senão com este tema, porque o Robson é uma figura incontornável e uma pessoa incontornável também do futebol mundial, e sobretudo com os convidados que conseguimos trazer, que eu estou bastante orgulhoso da qualidade que temos neste programa. É verdade, o Barbosa, como podem ouvir, está um pouco afetado pela emoção. Já está emocionado por saber que vamos falar de Robson. Pois então, esqueçamos por hoje o fim de semana futebolístico e viajemos pelo passado. O documentário More Than a Manager, de Gabriel Clark, é poderoso. E quem é apaixonado pelo futebol não consegue ficar indiferente. Os portugueses tiveram sorte de privar mais de perto com o Robson treinador, um inglês do Nordeste, de uma zona mineira, oriundo de uma família da classe operária, e que com o seu pai sempre se habituou a ir a St. James Park ver o Newcastle do coração. Robson passou então por Portugal já treinador consagrado, já sexagenário, mas cheio de alegria para dar aos que o rodeavam. A forma apaixonante como treinou Sporting e Porto, e ainda mais tarde Barcelona e Newcastle, fez sempre de Robson um treinador diferente. Sim, o documentário é centrado na sua passagem por Barcelona. E, para além de quase ignorar a sua estadia em Portugal, não aprofunda igualmente como deveria a sua passagem pelo Newcastle, em que fez do clube um dos mais fortes da Premier League no início do século XXI e onde Alan Shearer se tornou um símbolo do clube e da Premier League. Quem nunca ouviu isto? Here's Alan Shearer. Great turn! What a goal! That is absolutely superb! From who else? Alan Shearer. Mas é um filme bem conseguido. É difícil acabar de vê-lo e não percebermos a dor de Robson quando a Inglaterra é eliminada, por exemplo, pela Alemanha no Mundial de 90, ou quando é traído por Van Gaal e a direção do Barça depois de ganhar 3 de 4 títulos numa época. Ou então é impossível não nos comovermos com o depoimento de Gascoigne. Robson foi um pai para Gaza durante a sua carreira, mas também já depois do antigo craque inglês ter pendurado as botas e ter perdido o rumo na sua vida. Play well, disse Robson a Gascoigne, já de cadeira de rodas, num jogo de homenagem a um homem que lutou contra vários cancros. Um deles estava ele ainda já em Portugal, ao serviço do Futebol Clube do Porto. Robson começou a carreira de treinador no Fulham, seguindo depois, pouco tempo depois, aliás, para o Ipswich, onde um jovem Bobby Robson esteve 14 temporadas, colocando o clube sempre perto do topo do futebol inglês. Não conseguiu o título no campeonato, mas ganhou a Taça de Inglaterra, a primeira e única do clube, bem como uma Taça UEFA. De meados da década de 70 até ao início da década de 80, o Ipswich sempre foi uma equipa temida pelos adversários, e o trabalho de Robson no clube levou-o para o cargo de selecionador inglês, uma honra que talvez só um inglês saiba o que é.
No Mundial de 86 foi eliminado pela mão de Deus e pelo gol do século, ambos de Diego Armando Maradona. Já no Mundial de Itália, em 90, e um dos pontos altos do filme, a Inglaterra esteve perto da final, mas as grandes penalidades tiraram Lineker, Gaza, Barnes e companhia da final. As imagens de Robson no banco de treinadores do Estádio del Albi são comoventes. Apetece mesmo recuar no tempo, ir a Turim e abraçar Robson, e depois com ele abraçar todos os seus jogadores, porque eles mereciam muito ter ido à final. Já falaremos desse momento com o Rui Miguel Tovar. Antes, vamos entrar na sua passagem por Portugal. Depois de abandonar a seleção inglesa, Robson decide emigrar. Na Holanda é bicampeão no PSV e é com esse estatuto que chega a Portugal, pela mão de Sousa Sintra, presidente do Sporting Clube de Portugal. Foi um período conturbado e que terminou numa forma que Robson nunca tinha sentido na vida. Foi Sintra o primeiro homem a despedir Robson. Sobre esta passagem pelo Sporting, conversei com Pedro Varela, adepto sportinguista, um dos autores do podcast Sporting 160. Neste momento, o Bobby Robson é treinador de Sporting por 2 épocas. É treinador de Sporting por 2 épocas. Pedro Varela, no Twitter conhecido como Bancada de Leão, também é um dos organizadores e um dos apresentadores do Sporting 160, um podcast dos maiores podcasts em Portugal, neste caso dedicado ao Sporting. Pedro, obrigado por teres aceitado o convite para estás aqui a falar um bocadinho connosco sobre Bobby Robson. Bobby Robson que passou uma época e meia no Sporting. Já lá vamos à ressaca da noite de Salzburgo, que é marcante, obviamente. Certo, Primeiro gostaria de ouvir falar sobre Robson e a sua passagem por Alvalade em geral. Portanto, estamos a falar de época e meia, um terceiro lugar em 92-93, uma eliminação nas meias finais da Taça de Portugal na primeira época, nessa época de 92-93, frente ao Boa Vista. Que memórias tens de Bobby Robson ao comando do Sporting? Uma equipa com Balakov, Cadete, Figo, Ivkovic, Sherbakov. Olha, obrigado mais uma vez por este convite para falar aqui um pouco sobre Bobby Robson. Tenho algumas memórias, na realidade quando combinamos falar sobre Bobby Robson fui-me recordar de algumas coisas e de recordações. Lembro perfeitamente que no primeiro ano Jorge Cadete foi o melhor marcador até do Campeonato Nacional, foi talvez das únicas coisas positivas que teve essa primeira passagem, essa primeira época de Bobby Robson no Sporting, e lembro perfeitamente de um dos gols que ele marcou no empate em Aveiro, um gol de calcanhar após um centro de Balakov. Lembro perfeitamente desse jogo em concreto, porque estava a ouvir o relato, não era a facilidade que havia hoje em dia de vermos os jogos todos na televisão, e o antigo estádio do Beira-Mar completamente cheio. Agora, recordações de Bobby Robson. Obviamente hoje analisar à distância, nós acho que não temos dúvidas que acabou por ser um erro. Foi um erro ter despedido Bobby Robson. Aqui, começando assim pelo início, o Bobby Robson é um treinador que vinha 2 épocas no Fulham, 14 no Ipswich, onde até venceu a Taça UEFA, 8 em Inglaterra, na seleção inglesa, depois ganha 2 campeonatos na Holanda, e é quando Sousa Sintra o contrata para tomar conta da equipa. Só para percebermos o Sporting nesse período, um período crítico do clube. O Sousa Sintra ganha uma eleição muito concorrida, com uma campanha até muito curta, mas só para percebermos no mandato de Sousa Sintra foram logo 4 treinadores, de 89 a 95. 5 anos antes de Sousa Sintra mudamos 7 a 8 vezes de treinador, mais ou menos assim por alto, e depois de sair o Sousa Sintra até sermos campeões foram 10 treinadores. Portanto, era difícil manter um treinador à frente dos destinos do Sporting com maus resultados. O que eu acho é que... Era algo que estava enraizado já no clube, é isso? Era, naquela altura era completamente, quer dizer, a grande questão é que, tu dizes bem, a época termina de forma desastrosa. O terceiro lugar, diríamos que naquela altura no campeonato era quase o natural do Sporting, era quase o que ia acontecendo naturalmente nesses últimos anos. Mas depois nós somos eliminados em casa perante o Boa Vista, e perdemos na Taça UEFA com o Grasshopper, num jogo em que em Alvalade fomos a prolongamento, o Cadete marca o golo a 3 minutos do fim, e depois somos eliminados
no prolongamento, se não estou enganado, pelo o Giovanni Eber que marca 2 golos. Portanto, tudo correu mal e, portanto, se era para mandar embora, mais tantas mais valia mandar no final da temporada. A grande questão é que, como tu dizes, estava enraizado, as coisas não acontecem bons resultados. O Sporting, curiosamente, repara, nessa temporada, 92-93, nós fomos buscar 3 internacionais, o Valks, o Juskoviak e o Sherbakov. O Sherbakov com os problemas que toda a gente conhece e que ainda vamos falar isso, está relacionado com a meia época do Bob Robson no Sporting, e passa ali um período complicado. A primeira época eu diria que até é complicada porque saíram Luizinho, Careca, Douglas, Litos e Venâncio, nomeadamente Luizinho, que é provavelmente dos melhores centrais que passou não só pelo Campeonato Nacional, mas pelo Sporting. O Careca, que nunca foi aquilo que poderia ter sido, e que Sousa Sintra, nas suas sempre brilhantes tiradas, não é? Dizia que ele, já não me recordo a expressão, mas era quase uma espécie, não era de Nobel Zero, mas assim uma coisa qualquer. Douglas, que era um grande jogador, mas o Sporting traz esses internacionais, vem Capucho, ainda muito jovem, do Campeonato Mundial de Júniores, e portanto, e o adjunto Manuel Fernandes, para ajudar Bobby Robson, e José Mourinho, o célebre tradutor, na altura como tradutor, e portanto, a primeira temporada eu diria que era uma temporada para queimar, quer dizer, e esse é que foi o grande erro, mas eu também acho que as condições de o Sporting num completo desacerto, porque eram treinadores atrás de treinadores, provavelmente era difícil de fazer melhor. A questão é que obviamente o Bobby Robson nem estaria para aí virado o Bobby Robson era uma figura que todos gostavam, um treinador que vinha conceituado com créditos firmados, e essa primeira época termina mal, obviamente, e depois a seguir dá-se no início da segunda temporada, onde poderia-se esperar, e acontecem alguns bons resultados. O Sporting tem um arranque muito importante. Na altura esteve a liderar o campeonato. Quando acabou por ser despedido do Bob Robson, estávamos empatados com o Porto e Benfica em primeiro lugar. Portanto, aquilo ainda estava, embora já estivéssemos ali num período crítico, numa certa queda anímica da equipa, mas já havia ali uns problemas. Há o verão quente, de 93, não é? Para quem não se recorda, esse é aquele famoso verão em que nós vamos buscar o Pacheco e o Paulo Sousa, não conseguimos o João Vieira Pinto. Depois, supostamente, há a contratação de Vujacic, que era mais um internacional, mas Bobby Robson até na altura dizia-se que ele nem tinha pedido esse jogador. E depois há a questão do guarda-redes, porque nós vínhamos com o Ivkovic na baliza, nós sempre com muitos problemas, nós sempre tivemos, nesse período, sempre tivemos problemas na baliza, e depois fomos buscar Costinha e Lemaites, e portanto nós tínhamos 3 guarda-redes que se calhar juntos não faziam um bom. Portanto, tínhamos ali já... Desculpa, falaste em Costinha, é um dos personagens principais da derrocada, chamemos-lhe assim, de Salzburgo. Em Salzburgo, exatamente. Portanto, nós tínhamos 3 guarda-redes, tínhamos o Ivkovic, que tem aquela célebre tirada aqui no Dragão, que sabia muito bem como é que o Geraldo marcava livres, e logo na primeira oportunidade o Geraldo manda-lhe uma bola lá para dentro, já isso uma época anterior. E depois temos Costinha e Lemaites, que toda a gente, qualquer sportingista se recorda do célebre jogo contra o Real Madrid, que podíamos ter eliminados para a Taça UEFA, e com aquela saída em que a bola vai parar à cabeça do Laudrup, e Costinha, como tu dizes bem, a derrocada de Salzburgo. Portanto, nós tínhamos aí alguns problemas. De qualquer forma, o Sporting, curiosamente, na altura havia muita história, ainda muito mais do que há agora, não é? O célebre Natal, onde o Sporting chegava ali ao Natal, e era um problema, e realmente começam a surgir os problemas aí, evidenciaram-se bastante. O Sporting perde com o Porto 1-0 em Alvalade. Lembro perfeitamente de estar a ouvir esse relato. O Sporting jogou, massacrou, que era uma coisa que não era normal, o Sporting jogar muitíssimo bem, mas infelizmente acontecia quase como era natural, jogávamos muito bem e perdíamos. O Domingos diz... Oh Pedro, desculpa, ias falar do Domingos, obviamente. Sim, marcou o gol aos 6 minutos, exatamente. Exatamente, o Domingos, que é convidado também deste episódio do podcast Matraquilhos sobre Robson, marcou muitas vezes ao Sporting, antes de Robson, depois de Robson, mas estavas a falar desse futebol atrativo, era a minha próxima pergunta. Robson marcou mesmo assim no Sporting, no curto período que esteve no Sporting, com um futebol atrativo? Marcou ao ponto dos adeptos na altura não terem entendido o despedimento, porque nós, apesar de tudo, estávamos bem classificados, tínhamos acabado de ter essa derrota, porque nós perdemos em casa com o Porto. O problema é que nós,
vimos do Bessa, de perder 2-1, jogo que eu lembro muito bem, porque foi um jogo muito amarelado, muitos cartões meios, muita porrada, célebre Boa Vista do Bobó. Depois perdemos esse jogo 2-1, depois a seguir jogamos muito bem, mas perdemos com o Porto e a coisa começa a ceder. E estávamos naquela fase crítica do Natal. Apesar de tudo, os adeptos, e eu lembro perfeitamente, toda a gente reconhecia que estávamos a praticar um futebol pelo menos melhor do que o que era normal. Não sei se daria para ser campeão mesmo nessa temporada ou se daria para fazer mais qualquer coisa. O problema é que a equipa de Sporting entrou ali numa espiral que tem um choque de frente contra uma parede quando perdemos com o Casino de Salzburgo e somos eliminados. E na altura, parece-me que o entendimento de Sousa Sintra terá visualizado ali uma oportunidade de trazer Carlos Queiroz, que estava livre e que vinha dos bons resultados da seleção nacional, para potenciar outro tipo de futebol e se calhar outras apostas, mas a verdade é que nós, a partir daí, ainda continuamos a lutar, mas foi um desastre, o Sporting teve mesmo que recorrer a Porfírio e a Poejo até ao final da temporada, a equipa foi sempre jogando de forma muito periclitante e, portanto, eu acho que na altura, se nós analisarmos bem, e obviamente com o contexto da altura e de agora hoje em dia, se calhar é mais fácil analisar obviamente agora do que na altura, eu não acho que tínhamos ganho nada em ter despedido Robson naquela fase e que depois acabamos por dar um trunfo ao Porto, que o aproveitou muito bem e que foi campeão nacional. Portanto, o problema ainda é mais exponenciado porque nós entregamos, quer dizer, obviamente nós não entregamos, não foi o título não foi entregue por termos cedido, entre aspas, o Robson ao Porto. O Porto também tinha uma boa equipa, obviamente, mas o que aconteceu foi que o Robson, perante aquela equipa, conseguiu trazer o melhor que tem de si e aquilo que era o seu potencial enquanto treinador, coisa que no Sporting, eu vou-te dizer, eu tenho a impressão que naquela altura, nem que tu tivesses, se calhar, um Guardiola, um Klopp, ou um Mourinho dos bons velhos tempos, eu acho que era, porque o Mourinho também lá estava, embora na altura noutras funções, era um período muito, muito complicado. O Sporting passa ali, aqueles 20 anos são terríveis até sermos campeões, até quebrar o jejum. Passamos Pedro, ali precisamente por Sim. isso, tinha aqui a última pergunta e emboca um pouco nesse teu raciocínio. Se tivesses que olhar para esse período, cerca de 20 anos, chamemos-lhe assim, em que os 18 anos que o Sporting não é campeão, obviamente que a decisão de despedir Bobby Robson da forma que foi, no avião, Sim, muito mal. É algo, uma loucura de Sousa Uma Sintra, loucura, exatamente. que voltou neste verão de 2018 para relembrar aqueles que estavam esquecidos. Exatamente, do que era a figura. Da personagem. Exatamente. Mas Pedro, nesses 18 anos, 19, 20 anos, que quiseres, como é que classificas, se tivesses que fazer um top das piores decisões que o Sporting tomou nesse período, não só a nível de treinadores, mas de jogadores? Achas que Robson é das piores? Claro. Está claramente. Por acaso não pensei nisso, é uma questão que teria que me recordar aqui dos períodos todos, mas está sem dúvida no top das decisões. Mas nós somos muito. Estamos em 2018 e o Sporting continua ainda hoje a tomar decisões que eu acho que só ao nível dos adeptos do Sporting e dos sócios é que se continua a tomar. Portanto, nós somos férteis em situações desta natureza. O despedimento do Robson, da forma como ele aconteceu, é que, repara, é um pouco diferente de terminares o campeonato e dizer, olha, paciência, 2 épocas e... Eu relembro, para quem não é dessa altura, ou quem nunca... O Robson nunca tinha sido despedido, foi a primeira vez que aconteceu um despedimento na história do Robson. Obviamente, também estávamos a falar era a 5ª equipa que ele treinava, portanto, Fulham, Ipswich, Inglaterra, PSV, exatamente, mas o Robson levava já 22, eu fiz aqui as coisas, 22, 23, 24, 25, 26 temporadas no Ipswich. Teve 14 temporadas, só ao final da 10ª é que ganhou qualquer coisa, uma taça de Inglaterra, claro que era outra dimensão, mas, portanto, o Robson, eu imagino, quer dizer, eu não consigo imaginar o que é estar num avião e perceber e ser despedido e chegar cá a Portugal e acontecer aquilo. Aquilo para ele é uma coisa absolutamente catastrófica. Louca mesmo, do período de Sousa Sintra. Apesar de tudo, deixa-me dizer que tu há pouco disseste bem, que o Sousa Sintra regressou agora, eu distingo muito, eu consigo separar bem
o Sousa Sintra de 2018, do Sousa Sintra que apareceu entre 89 e 95 no Sporting, porque são duas figuras, cada uma com o seu estilo completamente diferentes, obviamente são passados quase Pedro, estava a dizer, era 15 isso no anos. sentido em que o Sousa Exatamente, Sintra é um personagem, mesmo assim, mesmo, fora da caixa, digamos assim, no contexto do completamente. futebol português, não é? Mesmo em 2018. Não é? Ele tem coisas positivas naquele período, porque o Sporting passou muitas dificuldades financeiras, tem ali períodos críticos, Claro. e o Sousa Sintra aparece ali no momento, e apesar de tudo faz algum esforço financeiro para trazer alguns jogadores de qualidade para o Sporting, e portanto, agora, essa decisão, na minha ótica, é uma decisão obviamente de loucos, uma decisão que está completamente fora daquilo que seria uma certa lógica, pelo menos de esperar até ao final do campeonato e aí sim, olha, caro Bobby Robson, mediante estes resultados, 2 vezes em terceiro lugar, fomos eliminados prematuramente na UEFA, qualquer coisa de diferente, que na altura eu bem me recordo a repercussão que teve lá fora, os jornalistas britânicos que nem percebiam o que é que estava a passar, ainda por cima o Robson era obviamente uma figura querida, vinha tinha estado 8 anos na seleção inglesa, não dava para perceber. E depois, claro, depois temos o karma a funcionar, como era a panagem na altura, e o Porto aproveitou e bem, entre um misto de bons jogadores e de um treinador que soube juntar as peças todas e ajudar a conquistar títulos, e lembro-me do Robson ir ao Alvalade vencer e não com um certo sorriso, mas havia ali uma certa cara em que uma certa vingança, e eu não sou capaz de olhar para aquilo e não sentir que o homem que infelizmente morreu de doença prolongada, que não tinha uma certa razão, porque foi, lá está, aquelas decisões que mais tarde nós voltamos a tê-las, não pelos presidentes, mas basta recordar como é que foi a não entrada de Mourinho no Sporting, e temos mais uma daquelas loucuras que eu acho que só acontecem no Sporting, mas pronto, isso já daria para outro programa, mas essencialmente sim, eu considero que aceito, como tu dizes e bem, é uma está no top das piores decisões que nós tivemos aqui nos últimos 20, 25 anos, da forma, pelo menos, já não digo se despedisse no final da época, mas pelo menos da forma como ela aconteceu, aqueles episódios, e curiosamente depois, o karma aqui é mesmo terrível, e eu já repeti muitas vezes essa palavra, mas realmente, depois Carlos Queiroz entra, ao jantar de despedida do Bobby Robson, e o Sherbakov tem o acidente que o manda para uma cadeira de rodas, e que é uma coisa absolutamente terrível, e pronto. É assim, as coisas terminaram mesmo muito mal, acabou por terminar mesmo muito mal essa passagem de Bobby Robson no Sporting. Pedro, muitíssimo obrigado pelo teu depoimento como adepto do Sporting, que teve Bobby Robson como treinador entre 92 e final de 93. Um abraço e muito obrigado. Um abraço e obrigado. Uma passagem pelo Sporting que terminou então de forma caricata, mas também trágica, pela morte de Sherbakov. Só que poucas semanas depois, o Futebol Clube do Porto ficou sem Tomislav Ivic. Pinto da Costa, rápido, convenceu Robson a ficar por Portugal e a subir a norte, mais perto das Caves do Vinho do Porto. Um tempo mais parecido com Newcastle e Inglaterra. E certamente que Robson teve o desejo de provar que o despedimento no rival tinha sido injusto. Robson toma conta da equipa do Porto a meio da época, ganha a Taça de Portugal no final dessa primeira meia época, precisamente frente ao Sporting. E nas 2 épocas seguintes dá início ao pentacampeonato, com um bicampeonato pouco contestado pelos rivais. Tamanha foi a superioridade em campo. Uma das figuras desse Porto, dessas 2 épocas, foi Domingos Paciência, segundo melhor marcador do campeonato em 94-95 e o melhor artilheiro da temporada seguinte. Robson, que não apostou de início em Domingos, foi convencido pelos golos do goleador da Lessa da Palmeira, que se especializou a marcar precisamente ao Sporting. E antes de ouvirmos Domingos, recordemos um homem cuja carreira de treinador foi bastante determinada por Robson e Domingos. Eu acho que devo uma palavra a 3 pessoas. Uma não está à espera, mas é uma inspiração para mim e ele sabe, que é o Pep Guardiola. Há outra pessoa que eu devo muito no mundo do futebol, que é o José Mourinho, que me lançou no futebol profissional, que acreditou também no meu talento, e eu entreguei-me a ele de máximo profissionalismo. Este prémio também é dedicado a ele. E depois há uma pessoa que já partiu,
que foi decisiva na tolerância que teve comigo quando eu o aproximei a primeira vez, que é o Sir Bobby Robson. Não tive a oportunidade de despedir-me dele, obviamente, e é alguém que tem muito significado para mim, portanto dedico a ele e à sua mulher Elsie este troféu. Obrigado por este percurso maravilhoso que vivemos juntos. Reza então a história que um adolescente, André Vilas-Boas, vizinho de Robson e chateado por Domingos não jogar tanto como ele gostaria, se aproximou do técnico inglês e justificou, com números, táticas e teorias, que o avançado português deveria ser titular indiscutível. Robson achou piada e nunca mais largou o miúdo da Foz. Vilas-Boas e Domingos encontraram-se depois numa final europeia, onde o técnico do Porto nessa final de Dublin levou a melhor e onde proferiu as palavras que ouvimos há instantes. Mas vamos sem demoras ouvir Domingos Paciência, um dos homens do bicampeonato de Robson, ao serviço do Futebol Clube do Porto. Mas a qualidade técnica de Domingos, a sua habilidade, foi retratada de forma ímpar no segundo gol do Futebol Clube do Porto frente ao Sporting, no último minuto da partida. Terminado. Domingos, soberbo, levantou e com razão o estádio das Antas. Este golo é de grande qualidade, define o talento do seu interno. Domingos Paciência. Estou ao telefone com Domingos Paciência, antiga estrela do Futebol Clube do Porto e que conviveu com Bobby Robson durante 2 temporadas e meia ao serviço dos Azuis e Brancos. Domingos, muito obrigado por ter aceitado participar neste podcast Matraquilhos. Faço-lhe uma primeira pergunta indo direta à chegada de Bobby Robson ao serviço do Porto. Chega à meio da época 93-94, depois da saída de Ivic. Qual foi o impacto real da chegada de Bobby Robson naquelas primeiras semanas ao serviço do Porto? Bom, o que eu posso dizer em termos de impacto, é evidente que as coisas não estavam muito bem em virtude da época que estávamos a fazer. Ele na altura vem substituir o Ivic e as coisas não estavam a correr tão bem e portanto o Presidente acabou por tomar essa decisão. Só para lembrar que o Bobby Robson, que ele na altura esteve ao serviço do Sporting, naquela altura tinha saído do Sporting e passado uma semana ou 2 acaba por ser contratado pelo Porto. Diferente, uma pessoa muito rígida, assim, um ar, ele era um homem zarrão, era uma pessoa assim que impunha muito respeito pelo aspecto físico e a forma como falava foi de grande impacto no grupo, porque sentimos que tinha ali uma pessoa com uma personalidade muito forte e portanto isso de certa forma marcou a entrada dele naquela altura, não é? A nível de relacionamento com os jogadores, sentiu... Como é que era o Bobby Robson no relacionamento dos jogadores? Pergunto isto porque não sei se já teve a oportunidade de ver o documentário, mas no documentário é muito relevante esta proximidade a certos jogadores, nomeadamente o Paul Gascoigne na altura da seleção, mas também outros. Como é que era Bobby Robson no relacionamento com os jogadores no dia-a-dia? Boa. Acho que depois de passado uns tempos e de conhecer o grupo, e o grupo também se adaptar ao treinador e à sua forma e ao seu método de trabalho, foi muito mais fácil depois de existir uma proximidade. E eu acho que com o tempo ele foi aproximando-se dos jogadores, os jogadores começaram a gostar da forma como ele liderava, uma forma muito alegre, uma forma de prazer naquilo que fazíamos no futebol, nos treinos, portanto, via-se essa alegria em treinos, a própria escolha dos exercícios e o método de trabalho tinha muita influência naquilo que era a disposição do grupo, e ele conseguiu ganhar um grupo e depois é como eu digo, dentro do balneário ele relacionava-se com todos e mesmo com os que não jogava ele tinha uma relação muito próxima, de grande amizade, e eu acho que essa liderança marcou-me a mim, como marcou aos meus colegas na altura, porque realmente era uma forma de estar totalmente diferente daquilo que estávamos habituados. Não? A nível considerava o treinador ofensivo, beneficiou com a entrada dele no Porto na altura. Eu sei que o Domingos não tem um início, por exemplo, em época 94-95, que no final é uma época favorável ao Domingos a nível de golos marcados e de preponderância ofensiva, não começa muito bem, não é?
Não porque houve ali uma altura que estava com alguma indecisão em relação a mim, e depois também veio o Juran e ele a opção dele estava a recair mais vezes no Juran. Depois de determinado momento começo a jogar eu também e começo a fazer golos. Eu, salvo erro, na época em que ele chega, eu ainda fiz cerca de 18 golos ou 19 golos, não sei se foi nesse primeiro ano, se foi no segundo. Eu sei que no último ano dele, que acaba por ser o melhor marcador. Exatamente, 95-96. 95 marca, faz uma época com 30 e tal gols, 31 golos, 25 no campeonato, 4 na taça e 2 da supertaça. Pronto, e foi... Agora, é evidente que isso não era obra do acaso, porque ele realmente era um treinador ofensivo, ele gostava de trabalhar muito a questão da finalização, ele vibrava e delirava com os golos. Acho que ele festejava os golos connosco. Eu acho que a forma como ele, entusiasta, como ele festejava os golos que nós fazíamos nos treinos, acho que era isso que também nos dava prazer em trabalhar com ele, e volto a referir, acho que a escolha de exercícios que ele tinha e o método de trabalho que ele tinha acabava por direcionar muito para o golo, para a baliza, e nós trabalhávamos muito isso. Curioso ter utilizado a palavra entusiasta, porque Alex Ferguson no documentário, se tivesse na altura perguntar-lhe uma palavra para definir Bobby Robson, ele escolheu exatamente essa, entusiasta. É bastante curiosa a sua escolha, Domingos. Diga-me uma coisa, no documentário há um aspecto que é, já falou Domingos, da relação com os jogadores. Como é que lidou o balneário com dois momentos particularmente sensíveis e pouco habituais no mundo do futebol, que é a doença, o cancro de Bobby Robson, que Inácio depois substitui durante algum tempo, e também a morte de Rui Filipe no início da época 94-95? Sim, foram dois momentos muito, muito complicados que o plantel viveu, e não haja dúvida que é nos momentos de fraqueza que nos juntamos e procuramos ajudar-nos uns aos outros e sermos mais fortes. Eu lembro perfeitamente, no momento em que Bobby Robson teve aquele problema, sentimos muito a falta dele, e inclusive até ele, quando volta, há um jogo da Taça de Portugal contra a União de Lamas, em que ele vai lá ao jogo, que é no segundo jogo, porque empatámos em casa com o União de Lamas e levou-nos para o segundo jogo, e ele a dar uma palestra no intervalo do jogo, ele sentiu-se mal e tinha uma prótese, e a prótese caiu. Portanto, para nós marcou-nos de uma forma muito, muito forte aquilo que nós vivemos, assistimos à nossa frente durante um intervalo de um jogo. Foi muito forte para nós, e nós passámos se já gostávamos dele e se já tínhamos um carinho muito grande por ele, a partir desse momento ainda mais. E depois acho que há esse momento do Rui Filipe, que eu acho que é antes dele ter o problema de saúde. Sim. Eu nunca mais me esqueço que aquilo que ele nos pediu foi, da mesma forma que vocês jogam futebol e estão super concentrados naquilo que estão a fazer, e peço-vos concentração, vocês, quando estão a conduzir, vocês têm que ter 100% de concentração naquilo que estão a fazer, porque é muito perigoso, a condução é muito perigosa, vocês são novos e há muitas distrações, e portanto vejam o que aconteceu ao vosso colega, ao Rui Filipe, e isto que sirva de exemplo para vocês, porque a condução é um momento de grande concentração, e realmente foi isso que eu lembro-me dessas palavras, e lembro-me que ele chorou connosco, porque eu nunca mais me esqueço que foi num jogo que não foi adiado, nesse dia não foi adiado, que foi no Beira-Mar, e acho que foi dos jogos mais difíceis que nós fizemos como equipa, porque jogámos, mas eu acho que jogámos todos a pensar naquilo que tinha acontecido, e determinado momento do jogo estávamos a abraçar pelo golo que fizemos, e estávamos completamente a chorar, abraçados uns aos outros por aquilo que estávamos a viver. Domingos, como última pergunta, um dos entrevistados no tal documentário é Guardiola, que diz que de Robson aprendeu sobretudo
a lidar com os jogadores no balneário e a forma próxima com que, por exemplo, o Guardiola lida com os seus jogadores atualmente, aprendeu muito de Robson. O Domingos, como treinador, o que é que destacaria? Onde é que pode ter ido beber mais à sua passagem como jogador do Porto, treinado por Bobby Robson? Sim, aquilo que o Guardiola diz, de certa forma, é aquilo que eu também penso e é aquilo que também acabei também, ele se o faz, eu também o faço, que é a proximidade com os jogadores. É evidente que há sempre ali uma barreira e é importante os jogadores saberem distinguir o que é um treinador, o que é treinador e o que é um amigo e portanto eu acho que ele tinha momentos no balneário que se juntava connosco a fazer um banho turco, numa banheira de jacuzzi, a conviver connosco. Portanto, isso de certa forma nos marcou, porque nós tínhamos ali um treinador que ia escolher 11 jogadores, mas também tínhamos um ser humano de um coração muito grande, portanto, e foi isso que nos marcou. Domingos, uma última mesmo pergunta, só como provocação. O Robson, como disse no início desta nossa conversa, tinha acabado de sair do Sporting de uma forma bastante atribulada, depois de uma derrota pesada nas competições europeias quando liderava o campeonato, vai para o Porto, ganha uma Taça de Portugal logo na primeira época, precisamente contra o Sporting, e o Domingos com Robson, já antes de Robson, mas principalmente com Robson, especializou-se, entre aspas, a marcar ao Sporting, não só em Alvalade, mas também nas Antas. Robson brincava alguma vez consigo em relação a isso, ou era algo que nunca aconteceu? Não, por acaso não. Ele tratava-me com carinho e começava, às vezes ficava chateado da forma como eu falhava golos, e ele tinha reações assim, como é que é dizer, reações engraçadas. Ele era um homem que tinha uma postura pouco ortodoxa para um treinador, não é? Porque muitas vezes há imagens dele no banco ou a elogiar ou a pôr as mãos na cabeça quando um jogador fazia uma coisa excepcional, ou então quando falhava, de facto ele ficava bastante aborrecido, sem que isso quisesse dizer que ia tirar o jogador, por exemplo, do campo. Sim, isso ele não fazia, as substituições que ele fazia, ele não mexia muito na equipa, porque eu acho que ele era daquela forma de pensar que é aqueles 11, enquanto eles estiverem bem eles vão continuar e pouco, mas tinha reações quando ele abanava a cabeça e virava as costas, de como quem diz, como é que é possível falhar isto. Havia reações, mas também depois, quando dizia grande golo, começava a falar em um português assim engrosado, mas tinha reações engraçadas e a gente até se ria com as atitudes que ele tinha, né? Domingos, mais uma vez muito obrigado por este bocadinho, por esta conversa aqui no podcast dos Matraquilhos. Foi um prazer falar consigo. Tá, muito obrigado. Deus, boa tarde. A emoção com que Domingos fala de Robson é indisfarçável e prova da importância que Bobby Robson teve na carreira de muitos dos seus jogadores à época, mas também no futuro das carreiras de treinador que alguns fizeram, como é o caso de Domingos, mas também de Guardiola e Mourinho, duas figuras importantes do documentário More Than a Manager. Mas voltando a Portugal, Robson deixou uma imagem de futebol ofensivo, de golos, de paixão, mas também de fair play assinalável. Robson sabia perder e sabia ganhar. E sabia dar conferências de imprensa, como ninguém. Sempre fez um esforço para se expressar em português, apesar de já ter estatuto e não ser um jovenzinho. E esse esforço ficou evidenciado em conferências de imprensa como esta, após perder na Luz por 2-0, num jogo onde Couto foi expulso por agressão a Mozart e onde Robson não fez substituição para recompor a linha defensiva do Futebol Clube do Porto. No início do registro sonoro, ouvimos ainda Tony, técnico e glória do Sport Lisboa e Benfica, também ele, a ser um exemplo. Chorou muito porque é uma ilusão jogar-se contra 10, mas eu sei que é bonito dizer estas palavras, mas elas são justas em relação à equipa do Futebol Clube do Porto. Foi um digno vencido, porque a inferioridade numérica, logicamente que cabia uma tarefa mais difícil, e o Benfica sofreu, ou vão sofrer, para conquistar estes 2 pontos. Robson, por sua vez, estava chateado.
com Couto e com as oportunidades falhadas. Acha que o Porto poderia ter feito um pouco melhor? Eu penso 11 jogadores contra 10 jogadores muito difícil no Benfica. Primeira parte, duas equipas igual, talvez igual, pouco diferentes. The difference is Fernando Couto. Result, Moser 2, Fernando Couto 0. It's difficult. The discipline of Fernando Couto is much important. Com 10 jogadores, sempre difícil. Segunda parte, grande jogo, duas equipas, attack, defense. No difference, 10 jogadores, 11 jogadores. Segunda parte, 6 oportunidades. Segunda parte, intervalo. Your decision. Mais defensive, Jorge Costa, ou igual? Minha decision, 3 contra 3, João Pinto, Alúcio, Rui Jorge, contra 3, João Pinto, Yuran Ailton, multi-coragem, equipa multi-coragem, fala equipa intervalo, multi-coragem, 3 contra 3, 1-0, ok, attack, gol, no Jorge Costa bank. So we tried to get something from the game. You understand? But segundo gol, Caputo. Hoje, quando o Porto recorda os seus treinadores que venceram competições internacionais, Robson não tem lugar marcado ao lado de Artur Jorge, Ivic, Mourinho, Fernandes ou Vilas Boas. Talvez por causa daquela meia-final em Camp Nou, com a Luísa defesa esquerda a ser ludibriado constantemente por Stoichkov. Uma meia-final a uma mão, coisa esquisita aos olhos de 2018. Mas para se chegar a Camp Nou, Robson foi vencer 5-0 a Bremen, ao campeão alemão em título, ao Werder Bremen. Talvez o 5-0 mais famoso de Robson, ele que era também conhecido como 5-0. Na sua passagem então por Portugal, este 5-0 mais famoso, uma das noites europeias mais recordadas pelos adeptos portistas dos últimos 30 anos. Fechemos o ciclo de Robson em Portugal com uma conversa deliciosa que tive com o Rui Miguel Tovar, um dos maiores apaixonados do futebol em Portugal e com quem é impossível não se gostar de conversar. Rui Miguel Tovar, Rui Miguel Tovar, jornalista, apaixonado pela bola, autor de vários livros como 101 cromos de bola, Bola ao Ar, Dicionário Sentimental de Futebol, ou o mais recente, super recente aliás, Fome de Golo, histórias de 20 goleadores do futebol nacional, só para citar alguns dos meus favoritos, e presença semanal também na RTP Memória, junto a João Nuno Coelho e Carlos Manuel Albuquerque, na deliciosa, grandiosa enciclopédia do Ludopédio. Rui, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui nesta tua estreia nos Matraquilhos. Ora essa, prazer é meu, muito obrigado. Vamos a isso. Rui, Robson e Portugal, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça quando estas duas palavras se juntam? Epá, a primeira coisa não é só uma, são várias. Há muita coisa na cabeça. Primeiro é o facto de ele ter visto um jogo no Sporting, na bancada central, ainda antes de assumir o Sporting. Portanto, ele veio ver o Sporting jogar e de facto ficou encantado. Lembro-me de ler na altura os jornais de ter ficado encantado com a juventude que havia no plantel, e toda ela era bastante boa. Recordo-me de Figo, Marinho, Amaral, Capucho, Paulo Torres, Nelson. Aquilo era um desfile de craques e, obviamente, não posso deixar de recordar que uma das defesas, dos defesas, da dupla de defesas centrais mais lendária, que não durou muito tempo, mas que ficou na minha memória porque ia ver os jogos sempre, era Peixe e Valks, que certamente seria a dupla central mais baixa da história, mas que estava a dar resultado naquele ano de 93-94.
essa é a época que Robson inicia, mas não acaba. Tu, num dos teus livros, no 366 Histórias de Futebol, o dia 7 de dezembro é consagrado ao célebre despedimento no avião. Está a fazer agora 25 anos de Sousa Sintra, o despedimento de Sousa Sintra no regresso de Salzburgo. Pois, isso foi uma data histórica, infelizmente. Ficou na memória por motivos drásticos, não só o da eliminação, que obviamente foi dolorosa, porque estar a ganhar por 2-0 nunca se pensa em ser afastado do que quer que seja, mas essa ressaca foi muito dolorosa e quem se aproveitou foi o Porto, na verdade, que não nesse ano, porque aí foi o Benfica dos 6-3, mas na época seguinte começou a construir o seu penta com o Bobby Robson e bem. E antes disso, ainda por cima, nessa meia época que faz ao serviço do Porto 93-94, vinga-se no estádio do Jamor ganhando a Taça de Portugal. Estava lá no estádio, sim. Esse jogo que acaba, salvo erro, é esse jogo que acaba com uma célebre arremesso de pedras e uma confusão enorme para receber o troféu. Sim, Rui, numa das... eu também creio que foste tu que escreveste que o primeiro jogo de Bobby Robson ao serviço do Sporting não tem substituições, é verdade? É verdade. O meu pai nessa altura, nesse jogo foi repórter de pista da RTP, Sporting 0, Tirsense 0, e o Bobby Robson não fez nenhuma alteração, o que deixou toda a gente de boca aberta. É verdade que ainda não tínhamos entrado na era das substituições a torto e direito, ainda havia alguma fleuma, mas o Bobby Robson exagerou e de facto o 0-0 penoso, começo de época, muita expectativa, o 0-0 a arrastar-se e ele nada de meter ninguém, e acabou 0-0 sem que houvesse uma única substituição. É um momento assim histórico e estranho ao mesmo tempo. Estranho, mas Bobby Robson também não deixava de ser um personagem algo estranho, até no bom sentido, porque era uma figura bastante... Sim. Era carismática, diz. Sim, eu tenho uma história curiosa com ele. Quando me perguntaste a primeira coisa, essa não foi a primeira nem a segunda, mas foi a terceira. Mas entretanto meti-me com o peixe e com o vago, olha, e esqueci-me. Mas a verdade é que em 2000... se não me engano é 7, eu estava a trabalhar no Record ainda e fui um enviado especial, por assim dizer, ao torneio de golfe de Bobby Robson no Algarve. Não me lembro se foi Vila Moura, se foi Albufeira. Era num hotel bom, de luxo, e o Bobby Robson em 2007 já estava muito em baixo. Mesmo assim, marcou presença no evento. E onde estavam algumas estrelas do futebol mundial, como o Peter Shilton, o guarda-redes da Inglaterra no Mundial do México 86 e 90. Exato. 90, exatamente. E estava lá também o Frederico, por exemplo, o central de Portugal no Mundial do México. Estavam algumas figuras e o Bobby Robson ia apadrinhar. Estavam lá 5 ou 6 jornalistas e a assessora do hotel e também da assessora do torneio vieram falar com os jornalistas antes do Bobby Robson chegar, a pedirem descompreensão, para que não perguntássemos nada do futebol atual, porque o Bobby Robson não estava ao corrente, que ele estava um pouco em baixo, e para termos cuidado com as perguntas, e pronto, e o Bobby Robson de facto chegou, e chegou acompanhado por 2 pessoas, cada uma no seu lado, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Pronto, o Bobby Robson a andar, tranquilo, devagarinho e tal, sentou-se, nós sentámos-nos. Houve as perguntas da praxe, o que é que ele sentia no regresso a Portugal, como é que era, como é que não era, o que é que era para ele o torneio de golfe. Houve uma outra pergunta sobre que convidados é que ele tinha feito o convite e que não tinham ido. Ele até brincou, porque ele de facto era bem humorado, e disse que o Schmeichel deve ter perdido na noite de Copenhaga e não encontrou o avião. Portanto, o Schmeichel de facto é um dos convidados e não estava lá. Mas eu estava com aquela pergunta fisgada desde o início, porque naquele dia era o dia... Não, aliás, até te digo, foi em 2006, porque fazia 30 anos do Portugal e Inglaterra no México. Ok. Portanto, era 2006 e não 2007. 2006, e aquilo estava-me a bater na cabeça e eu pensava, tenho que perguntar isto ao Bobby Robson. Então, levantei o braço na minha loucura, né?
Levantei o braço, o Bobby Robson estendeu uma mão, todos olharam para mim, porque eu estava mesmo no fim da fila, eu era o último jornalista em relação à mesa de apresentação. Todos olharam para mim na minha direção e eu perguntei, Bobby Robson faz hoje 30 anos do Portugal e Inglaterra, marcou o Carlos Manuel, que memórias é que isso lhe traz? E há um silêncio, mas um silêncio que para mim durou 1 minuto, mas obviamente não foi, mas foi 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos e um silêncio, ninguém falava. E o Bobby Robson sempre a olhar para mim. E eu pensei, pronto, fiz aquela pergunta que não devia ter feito, porque a senhora pediu-nos para não fazer perguntas complicadas e esta podia ser uma pergunta complicada. 5 segundos, 6 segundos, e os jornalistas todos a olhar para mim como quem disse, então, pá, fizeste essa pergunta, furaste o bloqueio. E eu já, nem como vou meter. Eu já só ouvi os pássaros ali ao fundo e tal, cri, eu caroças. E de repente, o Bobby Robson mandou uma resposta assim de 1 minuto e meio, sem parar de falar. Portugal tinha jogado muito mal, sempre à defesa. A Inglaterra foi quem atacou, mais e sempre. A Inglaterra merecia ganhar, mas Portugal teve sorte num lance e conseguiu a vitória assim, meio por acaso. E que o próprio Mundial iria evidenciar quem é que jogava bem a bola e quem não estava interessado. E, de facto, Portugal não passou a fase de grupos, a Inglaterra só foi eliminada pelo Maradona. E pronto, mas há esta história dele ficar a olhar para mim, eu diria para uns 7 segundos ou 8, que naquele registro para mim valeu 1 minuto. Foi imenso. Porque ele tem aquele ar bastante... ou seja, é uma personagem carismática, tem aqueles olhos profundos e sempre com aquele olhar, mesmo no banco, quando há um golo, há aquelas célebres imagens dele a festejar um golo, ou do Ronaldo, ou a própria relação paternal que tem com Gascoigne. É um homem que marca a sua presença onde está, não é? E mesmo quando as pessoas falam dele, percebe-se que gostam dele, porque uma coisa é o jogador dizer que o treinador é bom, só. Outra coisa é um jogador dizer isso e justificar porque é que é bom, porque a justificação vem logo com... A justificação é como se fosse um sentimento, uma razão sentimental. E eu lembro-me que o Van Nistelrooy, que foi treinado por ele no PSV, Eindhoven, o Van Nistelrooy contou uma história com piada que é um dia o Bobby Robson apareceu lá no treino, no dia seguinte a um jogo, mandou sentar todos os jogadores, o PSV tinha perdido na véspera, e ele começou a desenhar no quadro. Os jogadores tipo a olhar para ele, mas o que é isto e tal, e de repente o desenho era o Mickey, o rato Mickey, e disse, isto foi a vossa figura durante o jogo de ontem, sobretudo nos tackles. E os jogadores partiram-se a rir porque aquilo era do ofensivo, mas era do ofensivo porreiro, simpático. Como quem diz, não façam mais não cometam mais outra vez este erro. E esta história, contada por um jogador, e que jogador, Van Nistelrooy, define muito o que é que o Robson é, que ele era capaz de ser amigo dos jogadores e ser um homem bom. E os jogadores sabiam disso, e daí que se abram mais também quando contam histórias sobre a personagem e a figura do Bobby Robson. E não só ex-jogadores, mas também ex-adjuntos. No caso, é evidente que o mais célebre é José Mourinho, mas também, por exemplo, André Vilas-Boas também tem ali uma certa influência paternal, porque é ele que o apadrinha, Bobby Robson apadrinha André Vilas-Boas, ele que depois nesta passagem para o Porto vinga-se do Sporting, como tu dizias, mas estava aqui a ver e numa das tuas histórias, num dos teus livros, do 101 Cromos da Bola, sobre o Balakov, estava há pouco, tropecei nesta história, o Balakov marcou um golo ao Sporting, aquele tal célebre golo muito cedo no jogo, em que Bobby Robson já era treinador e que a SIC não transmitiu esse golo, não é? Sim. É verdade, é o primeiro jogo sempre da SIC em direto do Campeonato Português e estava tanto nevoeiro, digamos assim, não é? As claques fizeram tanto barulho, por assim dizer, que a bola quando entra na televisão só se ouve o bruar dos adeptos.
Portanto, as câmaras não conseguiram furar ali o nevoeiro e só se percebeu o golo, só se percebeu bem o golo através da repetição, de atrás da baliza, em que se vê de facto que o Silvino, acho que é o Silvino, apanhado em contrapé. E esse é um golo supersónico. 12 segundos ou qualquer coisa assim, não é? E portanto, Robson também não está ligado ao primeiro jogo da SIC em Portugal. É verdade. Fica esta associação. Sim, é verdade. O Robson essa final da Taça Portugal também tem um momento engraçado que a final foi 0-0, 5 dias depois joga-se a finalíssima e marca Rui Jorge e depois Vujacic. E o Vujacic, quando marca, vai a festejar, a apontar para o banco do Porto, porque o Bobby Robson, o Vujacic não tinha sido opção para o Bobby Robson. O Robson era, de facto, era o Nelson, Vujacic, era Nelson, Volks, Peixe e Paulo Torres. Portanto, o Vujacic não contava nem como defesa esquerda, nem como central. E quando ele marca, ele vai assinalar o Robson. Depois, no prolongamento, o Peixe mete mão à bola, é expulso, e o Luís, de penalti, marca o definitivo 2-1 e começa aí um grande amor entre o Robson e o Porto, correspondido depois com aquele título também conquistado em Alvalade, no tristemente célebre caso do Varandim, episódio do Varandim, em que o Porto ganha 1-0 com um gol de Domingos, e o Robson é aí tirado ao ar pelos jogadores do Porto, porque o Porto acabara de se sagrar campeão e de iniciar o Penta. O Penta, exatamente. O primeiro passo para o Penta. E o Robson, de facto, é importantíssimo nessa fase, e imagino que o Domingos deva ter falado maravilhas, porque tudo o que eu ouço dos jogadores do Porto é que dos treinos do Robson eram realmente interessantes, sempre diferentes, e os jogadores acordavam com aquela sensação de que ia ser um dia bom, porque o treino ia dar-lhes gozo. Porque Robson, ainda para mais com um avançado, não é? Que ele privilegiava muito o futebol ofensivo nos treinos, privilegiava mesmo esse futebol ofensivo. Era muito, só que eu saiba, só em Inglaterra é que não marcava gols a torto e direito, não é? Mas em todos os clubes por onde passou, PSV, Barcelona, Sporting, Porto, de facto havia da alegria do golo. No Barcelona, então, eu lembro perfeitamente, ele teve só uma época, dos 4 títulos em discussão ganhou 3, só perdeu o campeonato para o Real Madrid do Capello e do secretário, já agora. E a verdade é que era uma fase em que os jogos da Liga Espanhola passavam na TVI e não passavam em direto. E então eu lembro-me de estar com os amigos meus na faculdade e de ter ligado para o Record, que estava de folga nesse domingo. Tinha ligado para o Record e tinham dito no Record, portanto, veja só, isso foi em 96, já foi 22 anos, e como é que nós conseguimos informação? Portanto, não havia assim internet, telemóveis então não é? Era o célebre teletexto, se calhar. Não, se calhar era, mas eu liguei para o Record para saber, e era o Barcelona tinha ganho 8-0 ao Logronhas. E o jogo ia passar na TVI nessa noite. E então, nós ficámos a ver o jogo em diferido para ver quantos gols é que marcava o Ronaldo. O fenómeno. O fenómeno, porque para nós aquilo ia ser uma noite em vez de estudo. Exato. Pelo menos estudo na faculdade, ia ser de estudo futebolístico. Estudo festival ofensivo, não é? É mesmo, ficámos logo animados e então bora lá ver o jogo em diferido. Deve ter sido das últimas vezes que fiquei tão animado com a perspectiva do jogo em diferido. E um jogo que já sabias qual é que era o resultado e que não havia grande história, mas é que aquele futebol ofensivo com o Ronaldo Fenómeno e aquele célebre 5-4 ao Atlético de Madrid, que é um jogo em que no documentário está bem documentado, passa pela imagem, porque... Aqueles jogos pós-netos. Não, e é o jogo em que parecia-se, ao intervalo, tudo indicava que Van Gaal estava na bancada, tudo indicava que Bobby Robson ia ser despedido naquele dia, só que consegue aquela reviravolta épica e lá está, com esse tal futebol ofensivo, com o tal gol de Juan António Pizzi, os 5-4 frente ao Atlético de Madrid, que permitiu prosseguir na Taça do Rei e depois ganhar um dos tais 3 troféus que ganharam, que Robson ganhou na única época ao serviço do Barcelona. E curiosidade é que ele ganha a Taça do Rei no Bernabéu.
3-2 ao Betis, com 2 gols do Figo, ainda por cima, um deles no prolongamento, e o que diz o Juan Gaspar, que era o mítico braço direito do Núñez, do presidente de Barcelona, o que diz é: fizemos soar o hino do Barça no Bernabéu. É verdade, no documentário também está bem descrita essa parte, exatamente, porque é a primeira vez, dizem no documentário, que toca o hino do Barcelona no estádio do Bernabéu. Claro, isso para eles deve ser um sentimento extra. Deve ser um picantezinho na casa do adversário. Mas o Robson, de facto, é isso. Mesmo na seleção inglesa, de quem eu nunca fui muito fã, nem agora no Mundial 2018, estava mais pela Croácia do que pela Inglaterra, naquela meia-final, e fiquei contente. Mesmo no Mundial 86 e no Mundial 90, não puxava por eles. Portanto, não sei porquê, mas não me agradava. Mas perderam com os futuros vencedores. É verdade. Sim, sem dúvida. E a verdade é que vendo bem as coisas e vendo bem os jogos, sobretudo... contra a Alemanha? Sim. Sobretudo esse Mundial 90, em que o Robson começa com um 4-4-2, depois muda para 4-5-1, isto na fase de grupos. E depois lesionou-se o capitão, o Brian Robson, que era um jogador formidável, lesionou-se, e ele aí, a partir do mata-mata, que inclui Camarões, Bélgica, Camarões e Alemanha. E depois Alemanha, ele muda para um líbero, com o Mark Wright passa para líbero, portanto perdeu o capitão, perdeu a referência do meio campo, e reformulou ali a defesa, 5 defesas, 4 médios e o avançado fixo, que era o Lineker, sendo que dos 4 médios o direito era um portento, era o Chris Waddle, e à esquerda era o John Barnes, que se lesionou ao intervalo perto do intervalo dos quartos de final, e passou a ser o Peter Beardsley, que não era tão talentoso e tão craque como não era tão craque como o Barnes. Mas nós vemos essa Inglaterra de crescer no Mundial 90 e percebemos que de facto o Robson tinha olho para o futebol, e isso é interessante, porque estamos a vasculhar o Mundial 90, que já foi há 28 anos, e conseguimos ficar encantados, eu pelo menos fico encantado com uma seleção que não me é assim nada de especial, talvez tenha a ver com o país em si. A Inglaterra não me fascina, Londres não é uma cidade que me deixe de boca aberta, enquanto que Itália, eu gosto de Itália porque gosto muito do país, gosto muito da comida, e então isso depois também nos transmite para o futebol, pelo menos eu. E então, pronto, a Inglaterra, ok, fixe, ok, o Gareth Southgate é fixe, o Bobby Robson também. Mas agora eu vejo o Mundial 90 com outros olhos e percebo que houve ali um trabalho imenso. Claro que o Lineker foi um avançado formidável, o Paul Gascoigne estava numa forma também extraordinária, e que isso tudo junto resultou numa Inglaterra que esteve muito perto de chegar à final, mais uma vez não, de chegar à final pela segunda vez, porque a Inglaterra é muito falada, mas só foi uma vez à final, foi em 66. À nossa custa. À nossa custa, exatamente. E nunca no europeu chegou a uma final. Portanto, aí em 90, com o dedo do Bobby Robson e com a sagacidade do Bobby Robson, chegou às meias finais. Não vou dizer que merecia, que eu também adorava da Alemanha e do Beckenbauer e daqueles jogadores. Mas se calhar teria dado uma final mais engraçada. Talvez, e o curioso é que eu já vi, e há bem pouco tempo, um documentário entre o Lineker e o Bobby Robson, só sobre o Mundial 90, em que eles debatem mesmo isso. O Bobby Robson diz: eu sempre que há um jogo decisivo no Newcastle, lembro-me da meia-final com a Alemanha e penso, quem me dera ter passado, o que é que seria eu, Bobby Robson, se passasse à final do Mundial 90? E o Lineker diz: nós teríamos ganho a Argentina. E o Bobby Robson diz: eu também acho que sim. Quando tu dizes essa expressão do Bobby Robson, o documentário, mas também são imagens de arquivo do Mundial, foca muito portanto, a célebre lotaria não é lotaria, mas a marcação das grandes penalidades frente à Alemanha.
O Robson tem uma câmara apontada em todos os remates à baliza. E, portanto, há uma reação, nota-se a reação. E a reação dele, após confirmar que a Alemanha vai para a final e a Inglaterra fica, dá vontade de abraçar Robson, sabes? Dá vontade porque ele percebe-se o desgosto. E tu falavas dessa tal mudança tática, porque Robson, se calhar, nessa seleção, nessa ainda de 86, é conhecido mais, talvez, pela forma como uniu os jogadores e o facto de ser quase um pai para Gascoigne e para outras coisas, mas essas mudanças táticas também fazem dele um treinador bastante evoluído e que, no final da carreira, a forma como, por exemplo, colocou o Newcastle quase sempre no topo, no top 5, ou às vezes, muitas vezes no top 4 da Premier League, é de se lhe tirar o chapéu. Claro. Sim, é isso que tu disse. Ele tinha, de facto, ali uma magia. Ele sabia ler o jogo, sabia interpretá-lo e sabia evoluir, que também é importante. Porque há muitos treinadores que ficam no passado, de amarrado ao passado, de conquistas e de títulos. Ele não, ele soube contrariar a nova tendência dos anos 90, um futebol mais defensivo. O Mundial de 90 então foi muito apagado, mas se houve seleções capazes de acordar-nos, essa foi em Inglaterra. E eu nunca mais me esqueço, mesmo não sendo um grande fã da seleção inglesa, e sendo um fã da seleção italiana, sobretudo porque tinha lá o Roberto Baggio, que eu sempre adorei, aquele terceiro e quarto lugar foi uma vergonha, porque a Inglaterra merecia de longe ficar em terceiro pelo jogo que fez, e a Itália foi beneficiada para a arbitragem com um penalti escandaloso e num jogo que deu do título de melhor marcador ao Schilacci. Portanto, houve ali uma mão da FIFA que nunca me agradou. E o Bobby Robson poderia ter saído melhor ainda com o terceiro lugar, não é? Seria mais visível. Mais honroso. Aliás, a Inglaterra depois nem se apura para o Mundial de 94, não é? No pós-Robson. Estava já Robson em Portugal quando a Inglaterra falha então o apuramento para o Mundial 94. Rui, e falha numa situação esquisitíssima, porque tinha que ganhar por 7 a São Marino, só faria um golo antes do primeiro minuto e não foi do Balakov. Só foi um golo para do São Marino, assim, acho que foi um erro do Stuart Pearce, perdeu a bola, o São Marino marcou e depois ficou 7-1 o jogo. 7-1 não deu e passou a Holanda. A Holanda que viria a fazer um belo Mundial também. É verdade. Rui, não te tomo mais tempo. Muitíssimo obrigado por teres aceitado conversar um bocadinho connosco. Obrigado neste caso sobre Robson, é sempre um prazer ouvir-te. Neste caso falar contigo pela primeira vez. Foi um prazer ter-te connosco. Um abraço. Até à próxima. Um abraço, até à próxima e que venham mais vezes. Um grande abraço. Um abraço. Barbosa, esperamos que depois destas conversas não seja necessário convencer ainda mais os nossos ouvintes a ir ver o documentário. More Than a Manager é algo fundamental para apaixonados por futebol. Não, de facto, não só ver o documentário, como para quem puder procurar toda e mais alguma coisa sobre Bobby Robson, seja no YouTube, noutra qualquer plataforma, porque o Robson foi, eu e tu já éramos nascidos como grande parte dos nossos ouvintes, e Robson em Portugal foi bastante importante. Nos anos 90 o futebol português estava a atravessar uma fase difícil, até de pouca inovação, até ao nível tático e tudo mais, e Robson trouxe isso, mas também trouxe toda a alegria, e há esta coisa muito marcante em Robson para mim, que é um homem que toda a vida de Robson é um tanto ou quanto atravessada pela tragédia. Ainda há pouco falavas da situação do Sherbakov, mas também a situação do Rui Filipe no Porto, do próprio cancro do Robson na sua estadia em Portugal. Portanto, toda a sua carreira é atravessada pela tragédia, mas é sobretudo atravessada por aquele sorriso enorme de um sexagenário maravilhoso, uma pessoa extremamente dócil, com aquela figura inglesa mítica. E eu lembro-me, eu era pequeno e lembro-me perfeitamente do Robson explicar aos jornalistas em Portugal o porquê de não tentar, de por vezes arriscar sempre mais no jogo. E eu lembro do Robson com muitas dificuldades em português dizer empate 1 ponto, vitória 2 pontos. E não sei. No tempo em que eram 2 pontos a vitória, não é? 2 pontos a vitória, exatamente. Para quem é mais novo, talvez não se recorde, mas
A vitória dava 2 pontos, o empate 1, a derrota 0, como sempre deu, e o Robson tentava explicar o porquê de querer ganhar mais 1 ponto. Portanto, imagina o Robson com 3 pontos, o que é que ele não teria dito, mas lembro-me sempre dessas declarações do Robson com aquele sorriso, e é essa a imagem que me fica. Diz, Pedro. Há pouco dizias uma coisa que agora fiquei a pensar. O futebol português vivia uma fase conturbada, não é? No início dos anos 90, e de facto Robson sem fazer grande pesquisa histórica, algo assim empírico que me salta logo à primeira vista, Robson é talvez o treinador estrangeiro mais importante da década de 90 em Portugal. Acho que não haverá grande dúvida. Estou a pensar assim muito rapidamente nos grandes, como Eriksen foi, por exemplo, nos anos 80 para o Benfica, claro. E para o futebol português também, obviamente. Robson depois foi nos anos 90 para o futebol português, com o maior destaque, obviamente, no Futebol Clube do Porto, como já explicamos. Barbosa, o programa já vai longo. Nós prometemos no início listas do melhor de 2018 e temos que falar delas. Eu vou ser super sintético, vou-te pedir apenas que sejas apenas breve, porque os teus comentários nos próximos minutos são promissores. Portanto, nós nos Matraquilhos quisemos imitar os grandes projetos de mídia e fizemos listas. Não fomos muito expansivos, mas como gostamos de listas e o ano civil de 2018 está a terminar, abundam por aí essas tais listas e cá estamos nós a contribuir para essa profusão de eventos ordenados. Nós aqui não temos ordem. Cada um de nós escolheu 3 momentos do ano e 3 figuras de 2018. Comecemos por ti, Barbosa. Fala-nos das tuas figuras. Sim, eu trago 3 figuras, 2 jogadores, 1 treinador, todas elas relativamente recentes na alta roda do futebol mundial, e eu passo a explicar. A minha primeira figura é Mbappé, por uma razão, aliás por várias razões, mas o Mundial onde Mbappé se transforma numa quase lenda. O homem ainda é um teenager, ainda é um adolescente e já é campeão do mundo, já é visto como um dos melhores jogadores do mundo, já é visto sem dúvida nenhuma como o talento jovem mais promissor, e eu acho que por vezes é muito fácil esquecer que Mbappé tem a idade que tem e que Mbappé é mais novo do que muitos, não vou citar nomes, não é isso que interessa, mas Mbappé é muito mais novo do que alguns miúdos que estão agora a despontar e para os quais nós olhamos com bastante esperança. Mbappé é mais novo do que eles todos. Mbappé tem todo aquele futebol com tão poucos anos de idade e, portanto, tal como nós fomos dizendo tantas vezes na Matrioscas, este foi o Mundial em que Mbappé estourou, em que Mbappé se transformou numa lenda, em que Mbappé fez lembrar aquele Ronaldo fenómeno. Exatamente, Barbosa, desculpa interromper-te, mas sim. Se Robson fosse vivo perante as arrancadas de Mbappé, certamente que Robson estava de mãos na cabeça, de boca aberta, virado em redor para todo o estádio, perguntando o que é isto, como fez naquela célebre noite em Compostela, quando Ronaldo arrancou do meio campo e marcou talvez o seu gol mais célebre ao serviço do Barcelona. Não, exatamente, Robson também, regressando só agora por 10 segundos, Robson também, eu acho que criava essa empatia com os adeptos, porque as reações de Robson eram iguais às nossas, e se eu deitei as mãos à cabeça quando Mbappé tem aquela arrancada contra a Argentina, também ela mítica, de facto acredito que Robson também o fizesse, e pronto, estas são as minhas razões para Mbappé. Uma das grandes figuras do Mundial, se não a grande figura do Mundial, uma das grandes figuras do ano, sem dúvida nenhuma. E tu escolheste então 2 jogadores e um treinador. O primeiro jogador foi Mbappé, o segundo jogador é? O segundo jogador é Frenkie de Jong. Não foi ao Mundial, não é? Não foi ao Mundial, mas talvez até tenha sido por isso que eu trago. Frenkie de Jong, porquê? Porque o jovem holandês não só é um craque absoluto, não só, tal como Mbappé, joga muito para além da sua idade. Frenkie de Jong joga quase como um Xavi, não é? Com 30 anos e milhares e milhares de horas de futebol nos pés, o que não é o caso. Mas acima de tudo porque Frenkie de Jong é este símbolo da nova geração holandesa. A mim custou-me imenso ver o Mundial sem Holanda e sem Itália, 2 seleções míticas do futebol mundial, 2 seleções
que na história do futebol mundial estas seleções estão gravadas em pedra, não é? A história delas, e Frenkie de Jong é essa nova luz do futebol holandês. Frenkie de Jong é essa nova luz do Ajax, que está de volta mais de 20 anos depois à fase eliminada da Liga dos Campeões. E portanto Frenkie de Jong mais como símbolo deste Ajax e desta Holanda. Claro que o peso da Holanda não está todo sobre Frenkie de Jong. No próprio Ajax temos De Ligt, por exemplo, com toda a sua juventude e talento também, mas lá está, Frenkie de Jong por este símbolo também de regresso de regresso da Holanda, quase como um underdog, que é uma situação que nunca vista ou raramente vista. E quem é o treinador? Exatamente, por último, e falando do treinador, e já que falei de underdog, Quique Setien. Quique Setien é um fenómeno 2018 enorme, porque, ok, se calhar eu não sou o primeiro a dizê-lo, nem serei o último, nem pouco mais ou menos, mas Setien provou e tem vindo a provar cada vez mais, provou na época anterior e nesta, ou seja, durante todo o ano civil, que é possível jogar bem com uma equipa mais pequena, dentro de uma estrutura mais pequena, com menos recursos, mas que é possível jogar bem, que é possível jogar a imagem do seu treinador, nem que esse treinador seja um sonhador compulsivo que não vê mais nada à sua frente que não seja um futebol levado ao limite do romântico. E portanto o Quique Setien, enquanto essa luz, não é? Porque, por exemplo, e muito rapidamente, uma das grandes críticas que se fazem a Guardiola é que, ok, Guardiola mudou até radicalmente a paisagem do futebol europeu e mundial, mas fê-lo sempre a partir de grandes estruturas, de grandes equipas. A questão é que Setien prova que quando tu és um Guardiola ou um Bielsa ou um Rinus Michels, não é? Podes ser em qualquer lado, porque quando os jogadores têm prazer em fazer as coisas daquela forma, em fazê-las bem, e quando uma ideia é levada ao limite, com muita paixão, muita entrega, essa ideia resulta independentemente da qualidade que se tem ao dispor. Quique Setien então levou o Betis à Europa e está ainda nos 16 avos de final da Liga Europa, algo para seguir no próximo ano civil 2019, veremos até onde é que vai Quique Setien e o seu Betis com aquele público maluco de Sevilha. Barbosa, as minhas figuras muito rapidamente, ao bocado, ainda agora falaste de Guardiola, para mim é uma das figuras, mas principalmente não só pela vitória na Premier League da forma incontestada que foi, mas também por causa de um documentário, e para puxar um bocadinho atrás sobre o outro documentário de quem já falamos muito neste programa, mas acho que ainda vou falar num outro documentário ainda no programa. Eu hoje estou muito cinéfilo, mas Guardiola com o seu documentário, o City com o seu documentário All or Nothing, abrindo as portas de um clube de uma forma nunca antes vista. Eu sei que parece fazer a promoção do programa, mas é mesmo assim. São cerca de 8 episódios inacreditáveis, onde se vê algo que nós não estávamos habituados a ver, e calhou espetacularmente bem numa época onde o Guardiola e o seu City bateram vários recordes na Premier League, dominaram uma das competições mais complicadas do mundo, não foram tão longe nas Champions porque esbarraram contra o Liverpool de Klopp, que também merece ser mencionado, mas Guardiola, por tudo o que fez na Premier League no ano 2018, merece aqui o meu destaque. O meu segundo destaque, a minha segunda figura, viajo agora para Portugal, para Héctor Herrera, obviamente principalmente pelo golo que marcou no Estádio da Luz, que virou o campeonato que estava tendencialmente para o Porto até ao jogo em Paços de Ferreira, e depois o Porto perdeu a liderança e foi recuperá-la na Luz com um golo, com um petardo do meio da rua de Héctor Herrera. Só que eu trago aqui porque ele, como figura, porque passou de mal amado a idolatrado por parte dos adeptos do Porto, principalmente sobre isto, e porque também faz um bom Mundial. É preciso não esquecer o jogo que faz contra a Alemanha, né? Aquela vitória mexicana frente à Alemanha, o México que esbarrou, como habitualmente, nos oitavos de final. A minha terceira figura é Zidane. Eu pus aqui o seu cognome, Zidane o Sábio, porque venceu, obviamente, a Liga dos Campeões, mais uma vez, e soube retirar-se de forma serena, discreta e, olhando agora em dezembro de 2018, na melhor altura que Zidane escolheu. Foi a melhor altura que Zidane escolheu para sair do Real Madrid. Das minhas três figuras e depois das tuas três figuras,
passo para os meus 3 momentos, quero ouvir os teus 3 momentos no final, para acabar o programa, os meus 3 momentos. O meu primeiro é com base também noutro documentário. Falo da vitória de Portugal no Europeu Sub-19, a tal geração de 99, numa final louca frente à Itália. Os meus momentos são 3 finais. Esta primeira, então, a tal final maluca que Portugal venceu no prolongamento, deu um grande documentário da autoria de Jaime Cravo, que já passou na RTP, da autoria da Federação Portuguesa de Futebol, que tem um projeto que está a fervilhar, veremos o que é que dá no ano 2019, mas é um excelente documentário, procurem, está na internet, creio que ou no YouTube ou na RTP, podem perfeitamente procurá-lo. É um excelente, como eu dizia, um excelente documentário para perceber o potencial desta geração, a forma como o Hélio soube não só treinar aqueles miúdos, mas também formar ali uma família. O meu segundo momento é uma outra final que também foi a prolongamento, falo obviamente da final da Libertadores. Aliás, a final da Libertadores não foi a prolongamento, foi finalíssima, super prolongamento, foi kafkiano, eu sei que é muito presente, está muito fresco nas nossas memórias este praticamente foi um mês que houve entre o primeiro jogo na Bombonera e o jogo em Madrid, final da Libertadores, como um dos momentos de 2018, poderia ter sido em janeiro, em dezembro, mas é impossível de evitar falar-se, é impossível evitar-se falar desta final entre River Plate e Boca Juniors, final ganha por River Plate no prolongamento, com um golo, então, aquele golo decisivo de Quintero. O meu terceiro momento, e para acabar, é uma outra final, também foi a prolongamento, foi em Kiev, falo da final da Liga dos Campeões Feminina, um prolongamento completamente louco, com 5 golos. No final dos 90 minutos estava 0-0 o jogo entre Lyon e Wolfsburgo. Só que o Lyon conseguiu o tri no prolongamento e até esteve a perder. O Wolfsburgo chegou à vantagem logo no início do prolongamento, mas uma expulsão de uma sua jogadora precipitou a avalanche ofensiva do Lyon, que rapidamente, e ainda na primeira parte do prolongamento, marcou 3 golos. No intervalo do prolongamento estava 3-1 para o Lyon, na segunda parte houve tempo para mais um golo, vitória então do Lyon 4-1 frente ao Wolfsburgo. 3 momentos, 3 finais, 3 prolongamentos. Ufa, vamos acabar, Barbosa. Vamos para os teus 3 momentos. Não há prolongamentos, creio. Há primeiro Lopetegui. Certo, o meu primeiro momento é o imbróglio de Lopetegui a 2 dias do início do Mundial. Como uma ação tão simples, mas mal calculada, pode estragar o destino daquele que é um dos maiores clubes do mundo e daquela que era uma das favoritas a vencer o Mundial. Nunca se saberá o que é que a Espanha realmente valia neste Mundial 2018, e aquela contratação de Lopetegui ser tornada pública tão em cima do Mundial acabou por destruir a seleção espanhola na competição antes do início da mesma, e acabou até, diria eu, por destruir o próprio Lopetegui, a própria carreira de Lopetegui no Real Madrid. E até o arranque da época do Real Madrid. Sim, exatamente, até o arranque da época do Real Madrid. Portanto, uma ação muitíssimo mal calculada por parte do Real Madrid, eu diria até prepotente de alguma forma, e que, lá está, as ações têm as suas consequências. Esta de Lopetegui estragou 2 casas com uma ação. Mas passando de coisas tristes a coisas mais felizes, e é nesta nota que queremos terminar, o meu segundo momento do ano foi um dos jogos mais... Eu tentei não ir buscar finais, mas foi um dos jogos para mais... Isso já basta eu, não é? Sim, foste buscar 13, não foi combinado, mas sim. Não, mas é a passagem da Roma às meias finais da Champions, com aquela eliminação do Barcelona no Olímpico de Roma, num jogo absolutamente delicioso, onde a Roma parecia ter-se esquecido que estava em desvantagem, que era a equipa mais fraca. Esqueceu tudo isso e fez um jogo magnífico, delicioso, foi cheio de emoção, acima de tudo foi muitíssimo bem jogado, e eu lembro perfeitamente de estar naquela de será que vão conseguir, será que não vão, até que depois Manolas faz o golo e
e Roma explodiu, não é? Roma explodiu por todo lado e, portanto, foi até num ano em que a Itália falha ao Mundial, eu acho que foi de alguma forma simbólico que isto tenha acontecido. Por último, e esta é a minha despedida de 2018 em termos de matraquilhos, é a nossa despedida, estaremos de volta em 2019. O meu último momento do ano, e este sim é um momento simbólico, é a imagem de Andrés Iniesta sozinho no Camp Nou à noite, depois de abandonar o Barcelona e antes de partir para o Japão, porque nós falamos tanto e tantas vezes num futebol quase plástico, moderno, onde faltam referências, onde falta lealdade, onde o poder está todo de um lado e onde faltam velhas glórias. A grande questão é que nós temos alguns desses mitos vivos connosco, e ainda bem. Um deles é Iniesta, é uma autêntica instituição do futebol mundial. 2018 é o ano em que deixamos de ver Iniesta na Europa, em que foi a brilhantar. Até nisto eu acho que Iniesta teve mais classe. Ok, poderão dizer-me que dinheiro é dinheiro em qualquer lado, mas Iniesta não partiu para a China, não partiu para o Qatar, Iniesta partiu para o Japão. E portanto, não sei, há aqui um lado mais simpático nesta escolha do campeonato, mais exótico e mais simpático nesta escolha do campeonato. Mas ver Iniesta sair do clube que moldou Iniesta, mas que Iniesta também ajudou a moldar, e que terá sido uma das últimas grandes peças daquele mítico Barcelona de Guardiola, porque já perdemos Puyol, já perdemos Xavi, perdemos Iniesta. Claro que subsistem Messi, Busquets, Piqué, mas lá está, aquele meio campo mítico de Iniesta e Xavi saiu este ano, acabou este ano, e essa imagem é uma imagem muito forte da relação de um homem com o estádio, da relação de um homem com as balizas, com duas balizas em específico, quando ele foi tão feliz, e foi um dos momentos mais bonitos para mim de 2018. Um ano que foi mundial, um ano, Pedro, já agora aproveitando aqui para despedir, foi um ano de matraquilhos também, o que eu acho que puxando a brasa à nossa sardinha agora, é salutar. Um ano muito bom em que fizemos este programa crescer, este programa maravilhoso crescer, e agora vamos até 2019 e estamos quase a fazer um ano de programa. É verdade, é com o Iniesta então sozinho no Camp Nou, pensativo, que terminamos o nosso último episódio de 2018. Voltaremos, claro, em 2019, cheios de força para falar apaixonadamente sobre futebol entre nós. É um prazer falar contigo, Barbosa, mas também com quem é um apaixonado pelo jogo, como são os nossos convidados. Esperamos que tenham gostado deste episódio, um pouco longo, é verdade. Para os que chegaram até aqui, muito obrigado por terem estado desse lado, a ouvir um programa com sonoplastia do Pedro Barbosa e oficina de podcast, guião, edição e apresentação minhas, Pedro Fragoso. Despedimos-nos hoje com Beirute, Sunday Smile, porque domingo é dia de jogo e o sorriso de Robson